Então, hoje já alguns economistas já estão antecipando que provavelmente vai vir com uma elevação de taxa de juros de 0,75, que pode subir 75 pontos agora nessa reunião de hoje de tarde. Isso, então, não causaria nenhuma surpresa, porque o que acontece? O pessoal queria que fosse meio ponto percentual, tá? Mas os economistas já estão falando em 0,75. E aí tem pessoas falando que, criadores de conteúdo, economistas e tudo mais, estudantes de economia, falando que se vier acima de 0,5, nós podemos ter uma queda mais forte nos mercados, tá? Eu já acho que talvez o mercado já esteja com medo e com receio, por isso que o BTC já está próximo de perder os 20 mil dólares aqui, porque o mercado está tentando antecipar que o pior vai acontecer, tá? Então, o preço é o reflexo do que a nossa emoção em conjunto, né, em comunidade de investidores, está sentindo, está tentando se antecipar, e todo mundo está tentando se antecipar a uma possível elevação da taxa de juros em 0,75 pontos agora à tarde. Então, o que acontece? Na minha opinião, o mercado ele pode vir a cair de fato se for anunciado 0,75, mas eu acho que uma queda mais forte mesmo seria se eles viessem com alguma surpresa, tá? Que seria 1 ponto. Ou eles admitirem, não, nós vamos ter que já levar mais 1,5 ponto. Isso já provocaria uma queda bem violenta, tá? Então a gente vai pegar aqui os dados das reuniões, das últimas reuniões que aconteceram, e eu vou mostrar para vocês, então, lá no passado, como isso de fato influenciou também nos preços do Bitcoin lá em 2018, 2019, onde nós tivemos também uma elevação da taxa de juros temporária, que foi, na verdade, um movimento hawkish, que eles chamam, que é um movimento de apertamento quantitativo, onde nós temos uma extrai do mercado, liquidez do mercado, e o dólar acaba se valorizando ao longo do tempo, tá? Então nós temos, para entender o comportamento do preço do Bitcoin, nós temos que entender o que está acontecendo com o dólar. Bom, pessoal, o dólar está em alta infinita. Está em ampla e franca tendência de alta, inclusive ainda continua, mas eu estou com a expectativa de que, baseado naquilo que pode acontecer hoje, no fim da reunião, se vier uma reunião que o mercado volátil interprete que para o segundo semestre ou para a próxima reunião, que seja ali para setembro, a gente possa ter um possível recuo do dólar. No momento que o dólar bater um bull trap, ou seja, ele parar de subir e ele fazer um segundo topo aqui, levemente mais alto do que o topo anterior, e perder o fundo, né, ou perder o topo anterior, eu acredito que o BTC possa fazer a produção de um fundo temporário, uma lateralidade, um movimento que é aquele movimento de capitulação que eu estou falando para vocês. É aquele movimento que o mercado cai, mas ele não consegue mais passar em determinado nível de preço, pois começa a adentrar vários compradores de uma vez só. Então, se a gente for pegar aqui das últimas reuniões, né, a última aqui ela teve um aumento de 1%, foi dia 4 de maio, e eu quero que vocês prestem atenção, então, no dia e na data aqui da decisão do Federal Reserve de aumentar a taxa de juros, tá? Aqui, então, aumentou 1%, chegou a 1%, aliás, aumentou 0,5%, né? Então, ele estava já em 0,5%, aumentou para 1%, então subiu 0,5%. Então, de hoje para amanhã, vai surgir mais uma barrinha que vai ser ou 1,50 ou 1,75 ou 2 pontos, caso surpreenda todo mundo, e aí a gente tenha mais busca de dólar ainda, tá? O que aumentaria, digamos, a probabilidade do mundo todo comprar mais dólares, né? E aí a gente viria abaixo de 20 mil dólares por unidade no caso do Bitcoin, porque não é o Bitcoin que está se desvalorizando em si, é porque ele não está se valorizando perante o dólar como acontece nos outros anos, né? Porque no curto prazo, a gente sempre pode ver isso acontecendo. O dólar no curto prazo pode se valorizar perante o Bitcoin, que é o que provoca as quedas do Bitcoin. Mas no longo prazo, baseado nos últimos 12, 13 anos, a gente vê que o BTC ele tem uma média de 3 anos ganhar do dólar e perder para o dólar durante um ano. Então nós temos a seguinte situação, Fofoletes. Com o BTC
perdendo valor perante o dólar, né, porque o dólar está subindo, o momento em que o dólar atingir o topo duplo, vai ser um momento em que provavelmente vai ser interessante ficar exposto em BTC, pois será o momento em que o BTC vai se valorizar perante o dólar, tá? Pois o BTC, diferentemente do dólar, que tem impressão infinita de dinheiro, no BTC nós temos uma impressão finita de capital e ela acontece de forma regressiva a cada 4 anos, ou seja, nós temos um sistema desinflacionário, um sistema anti-inflação no Bitcoin, só que ele depende de uma demanda crescente e ele precisa que essa demanda crescente tenha mais interesse em comprar ele do que dólar, tá? Então essa é uma outra questão. Hoje em dia, a maior parte das pessoas, a maior parte dos investidores no mundo todo pagam suas contas com dólar, pagam suas contas dolarizados. Então, eles querem ter dólares para, digamos, dizer que são ricos. Então, isso significa que tem aí um aspecto de mentalidade. É aquilo que eu falei na última live. Se você quer ter mais, se você se preocupa em ter mais dólares, agora você vai sofrer um pouquinho. Por quê? Porque se você ficar exposto em Bitcoin, querendo estar dolarizado, você vai ver provavelmente uma desvalorização do seu patrimônio em dólar, tá? Exposto em BTC. Por quê? Porque temporariamente, no curto prazo, o Bitcoin está perdendo para o dólar. Mas, quando inverter, e nos próximos anos, e nos próximos, talvez, semanas ou talvez meses, quando a coisa inverter, você vai querer ter ter vivido esse período atual para ter comprado Bitcoin a valor de 20 mil dólares, porque no futuro tende o Bitcoin a bater 100 mil dólares por unidade, até mais, tá? Porque a demanda vai continuar crescendo. Essa não é uma demanda que cresce numa verticalidade, mas ela sempre cresce mesmo no inverno cripto. Nós temos um número de endereços ativos de Bitcoin crescente, então nós temos demanda mesmo com o mercado em queda, só que os grandes investidores, que são os investidores que têm o maior número de capital, né, que trazem mais dólares para o mercado cripto, esses caras estão temporariamente, provavelmente vão ficar temporariamente fora do mercado por um período de tempo. Então, tende o mercado a lateralizar em um fundo, quando ele encontrar um fundo verdadeiro, um fundo de capitulação, e lateralizar sem muito volume, sem muita volatilidade, pois não haverá muito smart money dentro do mercado, atuando dentro do mercado. Vai ter mais o dinheiro das pessoas que estão querendo acumular Bitcoin no fundo, acumular Bitcoin barato, que são as pessoas que pagam o preço de assumir um risco maior, pois elas estão comprando numa tendência de baixa, porém, lá na frente elas vão ser contempladas, né, pela volta do smart money, ou pela volta do interesse institucional, ou pelo interesse dos investidores maiores, né, trazer os dólares para colocar em ativos de mais risco e mais volatilidade, como o próprio Bitcoin, a moedinha da praia. Pois bem, nós temos então o seguinte, fofoletes. Eu estou de olho no gráfico do dólar, pois eu preciso ver essa divergência bearish acontecer no gráfico do RSI do dólar. Ou seja, o dólar ganha ainda valor, mas em algum momento ele vai, talvez, fazer um bull trap. Pode ser agora nesse momento, pode ser mais lá na frente. Não sabemos até onde o mundo vai querer dólar. Lembrando para vocês que junho e julho acontece várias coisas, aí, vencimento de vários contratos futuros, várias coisas de vários mercados acontecem, altera o ciclo das commodities, altera o ciclo do mercado de ações, altera o ciclo de vários e vários mercados, principalmente mercados futuros. E essa dinâmica modifica e traz bastante volatilidade no curto prazo, tá? Então nós temos o seguinte, no RSI, tá? A gente pode indicar que o dólar está ganhando valor, mas ele está perdendo força. Então significa que ele está ganhando mais valor, mas ele está perdendo volume. E o RSI identifica isso como mostrando que ele está tentando fazer um topo mais baixo do que o topo anterior, tentando antecipar para nós que o movimento pode acontecer a qualquer momento, tá? Pode acontecer a qualquer momento. Tem uma probabilidade aí de acontecer isso. Principalmente se não acontecer nada de novo depois dessa decisão do Comitê do Federal Reserve de efetivar a pontuação máxima para 0,5%. Se subir só 0,5%, eu acredito que a gente vai ter uma expectativa um pouco mais positiva para o mercado para os mercados mais de risco, tá? E aí a gente pode
ter segurar o preço em $20 mil, né? E aí depois ele voltar a subir timidamente, beleza?